Olá pessoal, sou o professor Adilson e hoje estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês e vamos falar de um tema hoje muito interessante: como adorar ao Senhor. A adoração é um tema muito debatido, muito comentado, nas nossas igrejas, nossas reuniões. Mas antes de entrarmos na nossa aula de hoje, se inscreva aqui em nosso canal, deixa o seu joinha, compartilhe com as pessoas. Vamos lá? A Bíblia diz, em João, no capítulo 4, no verso 23, que o Senhor, ele procura, ele está em busca dos verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram o Senhor em espírito e em verdade. E muitas pessoas têm muitas definições sobre o que é adoração a Deus. Alguns dizem que para adorar a Deus precisa ser através de música, tipos de música, através de serviços, mas a melhor definição que eu encontro na Bíblia para adoração é servir. E nós vamos ver isso no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando o Senhor está conversando com Moisés e vai comissionar Moisés. O Senhor envia Moisés ao Egito e fala: vai ao Egito e busca o meu povo que está lá e tragam para me servir aqui nesse monte. O Senhor envia Moisés para buscar o seu povo, para servi-lo. E Deus aponta: vai servi-lo aqui neste lugar. E uma coisa interessante que nós vemos nessa passagem de Deus e Moisés é que o Senhor manda buscar. Para que é? Busca o povo. Para quê? Para me servir, para me adorar. Onde? Nesse monte. E eu aprendo aqui que o Senhor, ele manda nos buscar, ele nos escolhe para um serviço e ele aponta o lugar, ele mostra aonde que deve ser o lugar. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, queremos adorar a Deus, queremos servir a Deus, e nós queremos servir a Deus muitas vezes do nosso jeito, aonde nós queremos servir. A pessoa escolhe o lugar que ela quer servir a Deus no lugar que é mais confortável para ela, no lugar que tem melhor estrutura, que tem mais pessoas, que tenha muita gente, que tenha as melhores estruturas de equipamentos. Mas o Senhor, ele mostra para nós o lugar que devemos servir. E muitas pessoas, se tiver que fazer um trabalho para poucas pessoas, ela às vezes não tem nem interesse. E nós vemos um exemplo, eu queria citar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu acho interessante é o exemplo de Filipe, o evangelista, em Atos 8, em que ele estava em Jerusalém, agora eles vão para Samaria, e Samaria ele inicia um trabalho, e o trabalho cresce, o trabalho de Deus começa a operar muitas curas, muitos milagres, pessoas sendo curadas, havia muita alegria naquele lugar. Agora chega Pedro, João, chega a liderança da igreja, e Deus tira Filipe de Samaria e manda ele para Gaza, que está deserto, não tem ninguém. Talvez Filipe fale assim: Senhor, mas vamos lá para Gaza, mas quantos crentes tem lá? Uma pessoa. E ele vai para Gaza pregar para um homem, para o eunuco lá, etíope. Já pensou você sair de um trabalho que está cheio a congregação, cheio a igreja, e o Senhor te manda para um lugar para pregar para um crente? Quantas pessoas hoje, quando você é convidado para fazer um trabalho em uma igreja, ou fazer um trabalho para o Senhor, a pergunta que às vezes um pregador faz, que às vezes um cantor faz: quantos crentes tem lá? Nós vamos tocar para quantas pessoas? Eu vou pregar para quantas pessoas? Uma pessoa. E às vezes as pessoas, quando tem um lugar simples, poucas pessoas, as pessoas não querem fazer. Às vezes visitar um doente numa casa simples, às vezes você visitar uma pessoa que está numa casa de recuperação, as pessoas não querem fazer isso. E nós vemos que Filipe pregou para aquele etíope. E no momento que ele aceitou o evangelho, que ele foi batizado, o Espírito Santo arrebatou Filipe e levou ele para uma outra cidade, para o outro lado, para Azoto. Olha que experiência! Por ele aceitar fazer um trabalho simples,
de pregar para um homem, ele foi arrebatado e foi para outra cidade. Que experiência maravilhosa, né? Quantos de nós já foi arrebatado, né? E às vezes a pessoa quer ter experiência que alguns irmãos têm, mas não quer pagar o preço que algumas pessoas fazem, né? Às vezes a pessoa não quer se sacrificar para estudar, para preparar uma música, preparar um louvor, tocar para um lugar simples, pregar para pessoas simples, mas quer ter a experiência que você tem, quer ter a experiência que as pessoas têm. E um outro exemplo que eu acho interessante na Bíblia, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, é o Senhor Jesus, que ele está na Judéia. A Judéia, o trabalho cresce, batiza gente todo dia, o trabalho está crescendo, mas agora o Senhor, o Pai, fala para Jesus, olha, deixa a Judéia e volta para Galileia, mas tem um detalhe, é preciso passar por Samaria. Talvez os apóstolos até podiam falar para Jesus, mas Senhor, fazer o que na Galileia? As pessoas nem crêem na sua mensagem, as pessoas nem acreditam na sua mensagem, não tem ninguém lá. E aqui o trabalho está crescendo, as pessoas estão se achegando, batizando pessoas todos os dias. Mas Deus tinha uma missão para Jesus. E o Senhor Jesus deixa a Judéia, deixa todo aquele trabalho que estava ali crescendo para obedecer a palavra do Senhor. E precisamos aprender a questão da obediência. E agora ele volta para Galileia e tem que passar por Samaria. O Evangelho de João, capítulo 4, no verso 4, ele diz que era necessário passar por Samaria. E passar por Samaria para um judeu era um momento difícil, porque eles não se davam, eram momentos que, quando eles se encontravam, eram momentos de provocações, momentos de humilhações. Passar por Samaria, essa palavra aqui quer dizer que, às vezes, é necessário passar por necessidades, passar por momentos de provações, por humilhações, e ninguém gosta de passar por isso. Porém, para que possamos servir a Deus de verdade, é necessário passar por isso. E o que nós podemos aprender com isso aqui? Que passar por humilhações, passar por dificuldades, vai promover no cristão, no servo de Deus, algo que é necessário para desenvolvermos o trabalho com excelência. Vai promover em nós a sensibilidade. Porque nós temos muita facilidade de tornarmos insensíveis. Quando estamos num lugar grande, quando a gente cresce, quando a gente ganha dinheiro, quando o ministério está em alta, as pessoas tendem a achar que ela é importante, que ela é grande, que ela está num outro nível, que ela está no outro patamar das pessoas. E nós perdemos a sensibilidade. Nós não valorizamos as coisas pequenas. Nós não valorizamos mais as coisas simples, que para Deus é importante. E quando a gente, às vezes, está num lugar tão importante, com tantas pessoas, a gente não valoriza muita coisa pequena. E aí o Senhor permite que a gente passe por um momento de dificuldade, que a gente tem um problema de saúde e vai parar no hospital. E o hospital é um lugar que quebranta as pessoas, né? A gente fica quebrantado. Às vezes eu estava vendo outro dia um exemplo com um irmão que foi internado e lá no hospital ele começou a ser renovado no espírito, às vezes ao ver a enfermeira aplicando uma medicação, colocando um soro e cantando um hino, cantando um louvor, que Deus ia curar, né? E ali ela ministrava uma palavra assim, cantava, né? Ele é o Deus da medicina, quando Ele estende a sua mão. E uma pessoa simples, cantando um louvor assim simples, e a pessoa começou a ser renovada espiritualmente. Por quê? Porque ele estava sensível. E nós precisamos, muitas vezes, desenvolver e ter de volta a sensibilidade. Às vezes você está passando numa rua e ter uma pessoa numa condição de rua, e às vezes o Senhor fala o seguinte, olha, ministre uma palavra para ela, tira ela desse lugar, leva ela para casa, porque ele é um pastor, ele vai ser um pastor, vai ser uma pastora, vai ser um missionário. E se nós não tivermos a sensibilidade do Espírito,
Às vezes a gente nem olha para essas pessoas. Então passar por Samaria é aquele momento que a nossa saúde fica debilitada, que o dinheiro acaba, que a porta se fecha, que as pessoas nos abandonam, que alguém te trai, e nesse momento o Senhor começa a desenvolver em nós uma característica que o adorador precisa ter. Ele tem que ter sensibilidade à voz de Deus, à voz do Espírito. E o Senhor Jesus era um homem sensível, e Deus tinha uma missão para ele conversar com uma mulher. Ele deixou toda a Judéia, toda aquela multidão, e ele vai agora ministrar uma palavra para uma pessoa. E Jesus, na minha opinião, ele dá o maior ensinamento que ele fez durante a sua vida na terra para uma pessoa. Para essa mulher, que para muitas pessoas era uma prostituta, uma pessoa de vida duvidosa, já teve vários maridos, o atual marido não era dela, mas Deus via nela uma característica que ela estava fazendo aquela opção de vida, mas ela queria outra coisa. O desejo dela era servir a Deus. E o Senhor Jesus começa a estabelecer com ela um relacionamento, uma conversa com ela, e o Senhor faz uma pergunta para ela. Jesus fala o seguinte para ela: se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem que está aqui falando com você, e aí o Senhor Jesus fala para ela o seguinte: o que é o dom de Deus? Jesus fala o seguinte: se você soubesse a capacidade que Deus tem de fazer as coisas, o que Deus já fez, o que Deus pode fazer, porque com certeza, no fundo do coração dela, ela queria mudar de vida, ela queria uma outra vida para ela, mas ela achava que ela não tinha condição de mudar de vida. Aquela situação que ela estava vivendo não tinha mais jeito. Ninguém ia estender as mãos para ela, ninguém ia abrir uma porta para ela, ninguém ia aceitá-la como membro daquela igreja. Então ela achava que não tinha jeito. Mas Jesus, já respondendo o que estava na alma dela, fala: se você soubesse o que Deus pode fazer. E às vezes nós somos assim, né? Às vezes nós achamos que a nossa vida não tem jeito, que a nossa família não tem jeito, que a minha esposa não tem jeito, que o meu esposo não tem jeito, que o meu filho não tem jeito. Às vezes porque ele está enfermo, às vezes por estar numa crise financeira, às vezes por estar sendo dependente de drogas e de bebida, ou por estar no cárcere, e não tem jeito. Mas se você soubesse o que Deus pode fazer, ele fala, você pediria. Então, algo que nós precisamos aprender antes de fazer um pedido, de fazer uma conclusão, é entender o que Deus pode fazer. Será que Deus pode mudar a minha vida? Será que Deus pode mudar a situação que você está vivendo hoje? Será que Ele pode fazer? Olhe para o que Deus já fez. O Salmo 46, ele diz que o Senhor é nosso socorro e fortaleza, né? Socorro bem presente. E aí o Salmo vai dizer o seguinte: contemple as obras que o Senhor já fez, né? Contemple o que Deus já fez. Veja todo o universo que Deus já fez, toda a criação, todas as pessoas que já foram curadas, transformadas por Ele. Por que a nossa vida não pode mudar, né? Então o Senhor Jesus, ele fala com ela: se você soubesse o que Deus pode fazer, qual é a capacidade, a coragem que Deus tem. Às vezes nós não temos coragem de fazer certas coisas, mas Deus tem coragem e pode te usar. Às vezes você acredita que você não tem jeito e que ninguém usaria você, que nem ninguém te daria uma oportunidade, mas Deus quer te dar uma oportunidade. E quando o Senhor continua essa conversa com ela, e ela deseja mudar de vida, ela fala: Senhor, eu quero, me dá dessa água para eu beber. E aqui Jesus está falando, não, eles não estão falando mais de água, né, do substantivo de água, mas já está falando de vida. Essa água aqui agora é vida. Ele fala: eu quero essa vida. A mulher, ela já percebeu que Jesus já entendeu o que era a vida dela. Ela não revelou a vida dela, mas Jesus sabia quem era. Porque o Espírito Santo revelou
para Jesus quem ela era e o que ela queria. O servo de Deus, que serve a Deus em espírito, a pessoa não precisa falar para mim, falar para você o que ela precisa. Mas o Espírito Santo que conhece ela, ele mostra para o servo dele. Às vezes você está falando com uma pessoa, o Senhor já mostra para você o que ela está precisando. Se ela precisa de uma roupa, se ela precisa de um alimento, se ela precisa que pague uma conta na casa dela, se ela está passando fome, se ela sofre violência na casa dela. O Senhor mostra para você. Por isso que é importante, quando o Senhor fala assim, que Ele precisa e procura pessoas e busca pessoas que o sirvam em espírito e de verdade. Porque em espírito é a dimensão que Deus está e Deus vai revelar para você. Deus vai mostrar para você o que cada pessoa precisa. Deus vai mostrar para você as pessoas que você deve buscar para que irão te ajudar quando nós estamos precisando de ajuda. E ela fala: Senhor, me dê dessa água então. Senhor, me dê essa vida que o Senhor tem. E aqui o Jesus chama ela para fazer já um concerto, né? Vai lá e chama o seu marido. E ela fala: eu não tenho marido. Ele fala: você falou bem, esse não é seu marido. O que Jesus está ensinando para ela aqui? Para você ter uma vida nova, é preciso mudar de vida. É preciso fazer um concerto com Deus. É preciso abandonar essa prática da vida que você está vivendo. E aí, quando ela percebe que Jesus realmente era um profeta, ela abre o coração e fala que ela queria: eu quero aprender sobre isso, eu quero aprender sobre adoração, eu quero aprender sobre servir a Deus, porque o meu desejo é esse. E aí o Senhor Jesus se revela para ela que Ele é o Senhor e o Salvador. E aquela mulher deixa tudo nos pés do Senhor, né? Então, o verso 28, ele vai dizer assim, que ela deixou o seu cântaro aos pés de Jesus, né? O que era o cântaro de água que ela foi buscar? Aquilo que ela tinha necessidade, vontade, sede, ela deixou aos pés do Senhor. E eu queria concluir que, nesse bate-papo, tem coisas que são nossas necessidades que nós temos, física. Às vezes é o desejo de se drogar, de beber, de pecar, temos prazer no pecado, tem o vício com pornografia, tem o vício com drogas, tem o vício com álcool, enfim, não importa qual é a nossa necessidade. Mas se eu quero viver e ter uma vida nova, eu preciso deixar isso aos pés do Senhor. E quando ela deixa aquilo aos pés do Senhor, e ela recebe uma vida nova, agora ela vai buscar outras pessoas, ela vai até a sua cidade e vai anunciar o que o Senhor fez na vida dela. Então, ou seja, esse papo sobre adoração que o Senhor Jesus nos ensina, ele é importante porque os dias de hoje não são diferentes. Muitas pessoas estão vivendo uma vida que elas não gostariam de viver. Muitas pessoas estão fazendo coisas que elas queriam mudar de vida, mas elas não vê uma solução, elas não conseguem se abrir. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento e elas não têm com quem falar, elas não têm coragem de se abrir com uma pessoa. Às vezes a mulher não consegue se abrir com o seu esposo, às vezes o esposo não consegue se abrir com a sua esposa, às vezes a pessoa não consegue confiar nos seus pais, não consegue confiar num pastor. Temos visto hoje muitos crentes cometer suicídio. Por que um crente comete suicídio? Às vezes a pessoa não consegue ver que na sua igreja ela não consegue ter alguém que ela possa se abrir, alguém que ela possa contar o que está acontecendo, alguém que ajude ela a confessar o seu pecado e mudar de vida. Elas não têm coragem de falar. Por isso que o Senhor procura aqueles que o sirvam de verdade, em espírito e em verdade, e queiram servi-lo aonde o Senhor te enviar. Às vezes o Senhor quer enviar você para conversar com um casal, para conversar com um homem, com uma mulher, com uma jovem,
uma pessoa em situação de rua, porque ela tem uma necessidade e ela não vê que ninguém possa estender a mão para ela. Mas o Espírito Santo sabe do que ela está passando e ele vai mostrar para você o que ela precisa. Às vezes ela precisa apenas que você a ouça, às vezes ela precisa de um agasalho, às vezes ela precisa de um alimento, às vezes ela precisa de um tratamento de saúde, eu não sei. Mas o Senhor está procurando pessoas, não é procurando pessoas mesmo para estar numa igreja cheia, dando glória a Deus e aleluia, mas para que você possa buscar pessoas para Ele. Tem pessoas aí que estão clamando, gritando, na alma está gritando, e o Senhor precisa de alguém que vá lá. Será que você poderia se posicionar e falar para que o Senhor Jesus possa te enviar a um lugar para pregar para uma pessoa? Você iria? Ou a sua agenda é só para multidões, ou só para grandes eventos? E nós precisamos estar atentos para isso, porque vai chegar um dia, nós vamos estar em encontro com o Senhor, né? E nós queremos ouvir dele, né? Seja bem-vindo, servo bom e fiel. O Senhor quer pessoas que o obedeçam, né? Que sejam obedientes a Ele e que o sirvam dessa maneira. Então fique com essa palavra, Evangelho de João 4, 23. O Senhor está em busca daqueles que o queiram adorar de verdade. E Ele vai apontar para você o lugar. Fique com essa palavra, medite aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, nessa experiência de Jesus com essa mulher. E se você desejar saber mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários sua pergunta, sua experiência. Siga lá nas redes sociais, no Instagram, Professor Adilson. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha se você gostou, para que outras pessoas também sejam abençoadas, né? Se essa palavra foi importante para você, talvez, com certeza, ela será importante para outras pessoas, né? Compartilha e envie para os seus amigos. Deus abençoe, tá?